No vídeo de hoje a gente vai te mostrar 5 ações que estão pagando muito dividendos na bolsa e mais, que pagam uma média bem alta de dividendo. Também vamos te mostrar como descobrir quais são essas ações por conta própria. Então, se isso aqui parece interessante para ti, já deixa o teu like, né? Te inscreve no canal, vira um clubista. A inscrição é gratuita. Enquanto roda a vinheta, comenta aqui. Você gosta de investir em boas pagadoras de dividendo? Pensa em viver de renda? Deixa teu comentário aqui sim ou não e conta aí quais ações você gosta de investir. Tamo junto? Dividendos são bastante queridos, né, pelo investidor brasileiro, na verdade, pelos investidores do mundo inteiro. Afinal de contas, o sonho de todo investidor é viver de renda passiva. É lá na frente construir um patrimônio que te dê muita tranquilidade, te dê muita liberdade para viver o melhor da vida sem ter que trocar seu tempo por dinheiro, sem ter que depender de um salário que é fruto do seu trabalho, né? Afinal, a gente está falando de renda passiva e não de renda ativa. Uma das formas de chegar lá e de ter um fluxo relativamente consistente, né, Filipão? De dividendos é selecionando boas pagadoras de dividendos. Por isso que o Clube do Valor trouxe essa fera aqui, não só para o vídeo de hoje, mas trouxe lá ele no passado para desenvolver aqui a nossa estratégia de dividendos. Ele é especialista na área. E essa fera aqui vai falar um pouco mais, né, sobre o investimento focado em dividendos. Então, Filipão, conta aí. Ramirão, muito bom. E a verdade é que nós, seres humanos, somos muito motivados pelo progresso das coisas que a gente faz. E quando a gente fala de investimento, uma das sensações de progresso que a gente tem é justamente aquela sensação de quando a gente recebe dinheiro na conta da corretora. Você recebe aquela notificação ali, seus dividendos caíram, estão prontos para uso. E tem muita gente, muitos de vocês que comentam essa sensação aqui com a gente nos vídeos. Como por exemplo é o caso da Roberto, que falou que o primeiro dividendo dela foi de 20 centavos no mês, só que agora ela já recebe cerca de um salário mínimo por mês só de dividendos. Imagina na cabeça dessa pessoa ela parar e pensar, poxa, estou aqui trabalhando, estamos trabalhando, recebendo nosso salário mensal, mas fora isso tem mais um salário mínimo que ela já recebe sem precisar trabalhar. Então esse aumento de renda passiva motiva muito as pessoas. É o caso também do Alan, ó, que falando que investe desde 2019 e que o que ele está contando agora é que ele já passou dos R$450 por mês só de dividendos. Só que aqui, Filipão, entra um problema. Investir em boas pagadoras de dividendos não é só tu ir lá, pegar um site como o Status Invest, ranquear ações pela que mais paga dividendos. Não é isso, não é tão simples assim. Então como é que tu faz, Filipão, para selecionar boas pagadoras de dividendos? Ramirão, primeiro a gente precisa desenhar critérios claros por trás de uma estratégia que monte uma seleção de ativos para você. Então, no nosso caso, a máquina de dividendos seleciona as 10 ações que mais pagam dividendos na bolsa, não só atualmente, mas na média dos últimos 3 anos, e a gente vai mostrar isso para quem está assistindo esse vídeo. Isso é bem importante, né? Porque aí você evita cometer erros como o do Rafael, né? Que foi lá, deu uma olhada nas que mais pagam dividendos, conheceu a Companhia Energética de Brasília e viu que ela paga 140% de dividendos. Rafael tá cometendo aí um erro que eu já cometi lá atrás também, né? Que é olhar só para o último dado, que sobretudo quando a gente olha para dividendos, acaba sendo muito perigoso. No caso da Companhia Energética de Brasília, ela vendeu uma subsidiária, né? Vendeu o braço de distribuição de energia e aí pegou esse dinheiro e distribuiu uma boa parte dele como provento, que não vão se repetir. Por isso, né, que na máquina de dividendos, que enquanto a gente for te mostrando as ações aqui que passam pelos critérios da máquina, a gente vai te ensinando, a gente olha para a média de dividendos pagos. Mas, sem mais delongas, agora você entendeu o problema, a solução e que você tem que ter uma estratégia, vamos comentar aqui que a primeira ação que passa nos critérios da máquina de dividendos e ainda mais está barata, né? Entre as mais baratas da bolsa, é a Unipar Carbocloro, de código UNIP6, é uma empresa aí que já tem décadas de vida, né? Nasceu lá em 1969, tem 3 unidades produtivas, né? 2 em São Paulo, uma na Argentina, e que, querendo ou não, paga dividendos consistentemente desde 2012, como se pode ver aqui nessa tabela aí de evolução de proventos. E nos últimos 12 meses, embora ela pareça estar caindo 10%, né, nesse gráfico aqui que não considera a distribuição de proventos, se a gente passa a considerar a distribuição de proventos, o jogo é outro, né? O jogo é uma alta de quase 9%, para você ver aí como foi importante nesse pagamento de dividendos e para quem ainda não está vendo de renda, como foi importante o reinvestimento desses
proventos. Agora, Filipão, por que que Unipar está na estratégia? Por que ela aparece aqui? A Unipar, ela cumpre os 3 principais critérios que a gente quer na máquina de dividendos. Ponto número 1, ela tem liquidez diária suficiente de negociação. Ponto número 2, ela tem consistência de mais de 5 anos de pagamento de dividendos todos os anos, nos últimos 5. Tem até muito mais que isso, como a gente viu. E ela tem um dividend yield médio dos últimos 3 anos na casa de 10,2%, tornando ela uma das 10 que mais pagam da bolsa. Vamos lá para a segunda ação aqui que passa nos critérios da máquina de dividendos, que é a Brasil Agro, de ticker Agro3. A Brasil Agro é uma empresa brasileira com foco na aquisição, desenvolvimento, exploração e comercialização de propriedades rurais com aptidão agropecuária, que busca implementar culturas de maior valor agregado e transformar propriedades rurais com investimentos em infraestrutura e tecnologia para, claro, vender depois. E essa empresa ela tem como política de distribuição de dividendos distribuir pelo menos 25% do lucro líquido. Nos últimos 12 meses, as ações parecem estar no 0 a 0, né? Se você for olhar o gráfico ali do Google, que é o gráfico Google Finance, né? Que não considera dividendos, mas com dividendos é uma alta de 21,5%. E assim como Unipar Carbocloro, né, Filipão? Essa aqui é uma empresa que tem, consistência no pagamento de dividendos, paga todos os anos desde 2015, só não pagou em 2014 ali nesse gráfico. Tem um dividend yield médio dos últimos 3 anos de 8,8%, sendo que dos últimos 12 meses está em quase 20%, está em 18,10%. E aí tem um ponto muito importante, né? Esses dias alguém viu um vídeo nosso que era titulado Viver Dividendos, eu começaria por essas 3. E eu digo que eu começaria se eu tivesse focado em investir em boas pagadoras de dividendos, que é como o Filipão aqui investe. E o cara marcou lá. É o que eu faria, não é o que eu faço. Então tem um ponto aqui importante, tá? Que era um vídeo falando sobre essa estratégia que a gente está te ensinando hoje. Estratégia de dividendos. Que o Filipão aqui segue, que vários clientes de advisor do Clube do Valor seguem, mas que particularmente falando, eu, Ramiro, não sigo porque ainda não penso em receber e viver com esses proventos. Mas é uma estratégia extremamente vencedora, por isso que a gente ensina ela aqui. E além de vencedora, como é que ela funciona, Felipe? Mirão, a gente, mais uma vez, olha para o mercado de ações do Brasil e a gente aplica os nossos filtros. Primeiro de tudo, a gente quer empresas somente que tenham acima de R$1 milhão de liquidez diária de negociação. Então a gente não quer problema para comprar e vender essas empresas. Número 2, a gente só quer olhar para empresas que tenham presença de pagamento de dividendos por mais de 5 anos seguidos, sem falhar nenhum. E a gente vai olhar para as 10 empresas que têm o dividend yield dos últimos 3 anos médios maiores da Bolsa do Brasil. E por ter critérios muito claros como esses, a gente consegue fazer um backtest, ou seja, olhar para o passado e se perguntar, será que essa estratégia funcionou? E o fato é que a gente vê essa estratégia funcionando muito, dando pau no Ibovespa, que é o principal índice de ações aqui do Brasil, com a rentabilidade muito próxima de 22% ao ano. E quando a gente olha para a distribuição de dividendos dessa estratégia, a gente vê ela ficando ali muito próxima a uma média de 7% ao ano, superando ali na maioria dos anos tanto o IDIV, que é o principal índice de ações de dividendos da Bolsa do Brasil, quanto o IBOV, que é um outro índice de ações aqui do Brasil. Ou seja, estratégia comprovadamente. Uma estratégia comprovadamente que nesse mês aponta aí como a Copel, como uma empresa que passa por todos os critérios que o Filipão já bem explicou. A Copel é a Companhia Paranaense de Energia que gera, transmite, distribui e comercializa energia, que tem uma política de dividendos bastante moderna. Uma política de dividendos que foi remodelada recentemente, prevendo 2 pagamentos por ano, ao invés de 1 pagamento, que é o que ela fazia anteriormente, e com um payout que é condicionado à sua dívida. Nesse fluxograma aqui, talvez dê para entender muito bem, né? Primeiro, se o lucro líquido é negativo, eles não vão pagar dividendos, ou pelo menos não vão se sentir obrigados a pagar dividendos. Agora, se for positivo e a alavancagem for alta, se a sua dívida líquida for maior do que 2,7 vezes seu EBITDA, ela vai distribuir 25% do lucro líquido. Se a alavancagem tiver média, entre 1,5 vezes e 2,7 vezes a relação de dívida líquida e EBITDA, ela distribui 50% do lucro líquido, é claro, impondo um limite do fluxo de caixa das operações. Enfim, nos últimos 12 meses, a Copel aí tá com uma alta de 13,5% sem considerar proventos e 14,56% de alta considerando proventos. E aí você já sabe, né? É uma empresa que paga dividendos com consistência, tá com uma média de dividend yield mais alta e nos últimos 12 meses o dividend yield está em 11,9%. Se até aqui tá fazendo sentido, você gostou da estratégia, você quer investir em boas pagadoras de dividendos e quer conhecer melhor essa estratégia, então esse PDF aí que tá na tela, olha que bonitão,
mostrando a estratégia máquina de dividendos e revelando 7 ações que passam nos critérios da máquina de dividendos nesse mês, pode ser seu. Quanto custa, Ramiro? Nada. De graça, porque eu quero te ajudar a tomar melhores decisões, a investir com clareza para, quem sabe, se tornar nosso cliente lá na frente. Então é só apertar aqui no primeiro botão na descrição e o link fixado no primeiro comentário e colocar seu nome, seu e-mail na página que vai abrir para fazer o download gratuito do nosso e-book, A Máquina de Dividendos, revelando aí 7 ações que passam nesses critérios. Enquanto isso, Filipão, fala a próxima aí que eu não tô a fim de me estressar, de esquentar a cabeça, de ter que ler uns comentários aí meio sem noção. Por favor, manda ver. Essa é polêmica, né? Essa é polêmica. A quarta ação que passa na máquina de dividendos é a Petrobras, PETR4. E o fato engraçado é, mais uma vez, toda vez que a gente fala de Petrobras aqui, que está dentro de uma estratégia, a gente lembra que ela tem gente que apoia ela para comprar e para vender. Então a gente já viu gente falando que ela vai chegar a pagar quase 70% de dividendos em 2023, como essa previsão do Economático, e já viu muita gente dizendo que ela não faz mais sentido nenhum de estar numa estratégia de pagamento de dividendos. Só que, na verdade, todo mundo está tentando prever o futuro. E o que a gente faz aqui é olhar para o que é que a gente tem agora, com critérios matemáticos claros que fazem a gente tomar decisão, tirando todos os vieses, principalmente políticos, dessa tomada de decisão. Filipão, ninguém se questiona, né? Por que Petrobras está no Ibovespa? Que é uma forma de ter critérios matemáticos e claros para ter um índice de ações. Mas agora, por que Petrobras está nas ações mais baratas da bolsa e na máquina de dividendos? Fica todo mundo questionando. Petrobras aí apresentou uma queda de 22% nos últimos 12 meses, só que ela distribuiu dividendo para a Dedel. E assim ela fica conosco, considerando os proventos pagos, com uma alta de 36,6%. E aí aquela coisa, né? Ela tá aqui porque tem consistência de pagamento de dividendos e uma média dos últimos 3 anos muito alto, sendo que nos últimos 12 meses o dividend yield dela foi de 67,7%. E antes de citar aqui a quinta ação, você deve estar se perguntando, Ramiro, Filipão, se eu quero ver de renda, basta então investir em boas pagadoras de dividendos? Só isso é o suficiente? E sendo totalmente franco, a resposta é não. Quer dizer, se você quer viver de renda, pode ser bem importante sim investir em boas pagadoras de dividendos, mas só isso não é suficiente. Você tem uma estratégia clara de seleção de ações que a gente está te ajudando nesse vídeo, mas também precisa ter uma estratégia clara de gestão de patrimônio, gestão de portfólio. E para te dar um exemplo, tá? Eu quero te mostrar aqui um exemplo de portfólio que a gente chama de modelo de alocação sofisticado. O que está na tela agora é um modelo de carteira que a gente usa aqui no Clube do Valor para investir o patrimônio de alguns clientes nossos. E eu estou te mostrando isso porque você pode ver que não é só de ações que vive o investidor. Tem também ações norte-americanas, tem também fundos imobiliários, renda fixa atrelada à inflação. Então, como a gente defende aqui diversificação de carteira, a gente não defende ela apenas dentro da parte de ações brasileiras, mas sim na carteira de investimentos como um todo. E aí o quanto você vai investir em ações, fundos imobiliários, ações norte-americanas, renda fixa e inflação, vai depender da sua tolerância ao risco. E se você quiser gerar renda, existem sempre ativos dentro de cada classe que pagam um pouco mais de proventos. Beleza? Acho bem importante mostrar isso aqui, disclaimer total. Por quê? Porque é justamente esse trabalho que nós fazemos aqui no Clube do Valor com os nossos serviços, como por exemplo o serviço de Advisor, em que a gente te conhece melhor, faz uma análise da sua carteira, monta um plano de investimentos, uma alocação de ativos ideal e aí a gente te ajuda a tomar as melhores decisões de investimento sempre ao seu lado, e isso sem ser comissionado pelos produtos, sim cobrando uma taxa justa de ti e ainda te entregando cashback, né, nas taxas que você estaria pagando se não tivesse conosco. Então, se você quer construir um patrimônio sólido, ter uma alocação de ativos clara e tem patrimônio maior para investir, você é meu convidado aí para conhecer o serviço de Advisor. E a melhor forma de conhecer é solicitando uma análise gratuita da sua carteira. É o segundo link aqui da descrição, o link de um formulário que, se você preencher, a gente vai te ligar para entender como você investe, conhecer melhor, analisar a sua carteira e mostrar o que a gente estaria fazendo no seu lugar. Se você tem mais de 300 mil reais para investir por longo prazo, tem 1, 2, 5 milhões, vale muito a pena apertar nesse botão e solicitar sua análise gratuita. Tamo junto? Dito isso, Filipão, qual é a quinta ação? Maravilha, Ramirão. Quero que o pessoal tente adivinhar aqui. Vou começar a fazer a descrição dela e no fim a gente vai entregar o nome dessa ação também. É uma empresa com já 60 anos de história aqui no Brasil e é atualmente a maior produtora de proteínas do mundo e a segunda maior empresa de alimentos do mundo. Empresa bem consolidada. Atualmente, essa empresa prevê uma distribuição de dividendos mínima
de 25% do seu lucro líquido anual ali, podendo ser um pouco maior a depender da decisão do ano. Nos últimos 12 meses, essa empresa está com uma desvalorização de mais ou menos 45% quando não contado o reinvestimento dos dividendos. E se a gente olha para os mesmos 12 meses atrás, ela está com uma queda de 37,8%, considerando o pagamento de dividendos. Por que que ela passa hoje na estratégia máquina de dividendos? Mais uma vez, tem liquidez diária suficiente, tem consistência de mais de 5 anos no pagamento, como você consegue ver na tela, e ela está atualmente com um pagamento médio dos 3 últimos anos na casa de 8,5% dessa distribuição de dividendos. Eu estou falando aqui da empresa JBS, de código JBSS3. E se você gostou do que viu até aqui, aqui vai estar o e-book, tá o link do e-book da máquina de dividendos. Aqui vai estar um vídeo recomendado sobre ações baratas que a gente está comprando nesse início de ano. E é claro, fica meu convite para você se inscrever no canal e solicitar uma análise da sua carteira, o segundo link da descrição. Grande abraço e até mais.